Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, os servidores estaduais de Minas Gerais foram surpreendidos com a notícia de que o governo do estado prevê mudanças no pagamento do chamado prêmio de produtividade. A justificativa seria de que o prêmio perdeu a sua objetividade quando os índices de criminalidade têm aumentado em todo o nosso estado. Essa é o objeto das reportagens de todos os jornais de Minas Gerais. Alguns especialistas dando opinião. E eu queria repercutir isso, presidente, porque na nossa comissão, onde Vossa Excelência, deputado João Leite, é o presidente, nós aprovamos hoje um requerimento convidando a secretária Renata Vilhena para vir a esta casa informar aos deputados e deputadas qual é a nova diretriz, ou seja, deputado Lafayette, objetivamente como será pago o prêmio de produtividade. Como será aferido essa produtividade? E aí a reportagem fala do aumento da criminalidade e que os policiais estariam já convictos de receber o prêmio e que então não estariam comprometidos com o resultado. Chega um outro, porque na segurança pública, o que tem de gente que não entende nada de segurança pública dando palpite não está no gibi. Aí entra um sociólogo e um antropólogo e chega ao cúmulo, deputado, de dizer o seguinte: não, porque o policial prende uma pessoa armada e se ele já bateu a meta, ele guarda a arma para levar no mês seguinte. Isso são os idiotas de plantão, que não entendem nada de segurança pública. Imaginar que a polícia prendeu alguém e deixa o camarada guardado no quartel na delegacia para entregar mês que vem. Tem que entender muito de segurança pública para falar uma bobagem dessa. Então, são os especialistas consultados por alguns jornais que deram esse tipo de opinião. E aí eu quero me ater na reportagem sobre o pseudo aumento de criminalidade, que eu acredito que esteja aumentando mesmo. Eu desafio aqui qualquer morador que nos assiste pela TV Assembleia para dizer se o seu bairro está tranquilo ou a sua cidade. Por quê? Porque a criminalidade tem aumentado no Brasil inteiro. Não é só um problema de Minas Gerais. E aí a reportagem questiona o aumento da criminalidade em algumas cidades. Aí eu quero pontualmente pegar algumas cidades para discutir esse aumento da violência. Aí eu pego, por exemplo, a cidade de Montes Claros, dos deputados Tadeuzinho, Paulo Guedes, Arlen, colegas que militam naquela região. Eu recebi há pouco mais de um mês e pouco, um telefonema de um vereador policial na cidade. Nós o chamamos de vereador Lega. Ele é um subtenente da Polícia Militar chamado Subtenente Oliveira, é o nosso representante na região. E ele me dava o seguinte dado: deputado, na cidade de Montes Claros, que tem 2 batalhões, existem 42 viaturas de porte médio e grande. Viatura Rotan, Tático Móvel, Florestal, viaturas que não são aquelas viaturas Fiat Gol. E ele me dizia o seguinte: das 42 viaturas da cidade, 39 estavam paradas. Estavam sem funcionar por falta de peças, por falta de manutenção. E aí ele então fez a seguinte proposta: iria reunir os empresários da cidade, ia tentar arrecadar R$158 mil para fazer então a manutenção daquelas viaturas. Eu liguei para o chefe de Estado-Maior, Coronel Brito, e disse: olha, isso não pode acontecer. Porque se o empresário, com toda a boa vontade que tem, tira do seu caixa R$158 mil para consertar a viatura, o que ele vai querer depois? Que a viatura fique por conta dele. Então não seria mais segurança pública, seria segurança privada. Então eu peguei um dado de Montes Claros, onde a criminalidade vem aumentando e 1/10 das viaturas estão funcionando. Então aí sim, nós podemos discutir aumento de criminalidade, falta meios. Eu peguei um caso aqui que é inclusive objeto de litígio na Comissão de Direitos Humanos de Mirabela.
Mirabela, dos últimos meses, em cada 30 dias a viatura ficou parada 18 dias. Como combater a criminalidade assim? Eu estive no sábado agora venho para Belo Horizonte, no batalhão Rotan, um batalhão especializado em combater a criminalidade da pesada. Na minha época, um quarto turno, um turno de lançamento noturno, lançava 30, 35, até 40 viaturas. Eu estive lá, lançaram 8. Então, querer atribuir o aumento da criminalidade e, consequentemente, a mudança dos parâmetros do pagamento do abono de produtividade, que para mim é uma forma de quebra de paridade do servidor, é um salário indireto ao servidor público, é colocar o bode na sala. É querer discutir. Então a Comissão de Segurança Pública aprovou hoje um requerimento onde convidamos a secretária para vir aqui nos dizer quais serão os novos parâmetros para o pagamento a todos os servidores. Então essa é a primeira parte da minha fala. Nós aprovamos também um requerimento na Comissão de Direitos Humanos, fazendo a denúncia de tortura do comandante do batalhão de polícia de eventos e o subcomandante da seguinte forma: Polícia de Minas, não diferente das outras polícias em que terão jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, está se preparando para eventos de grande porte. Isso é natural que aconteça. Só que o batalhão de eventos criou um novo curso chamado OCD, Operações de Controle de Distúrbio. E o curso funciona assim: você pega o militar, coloca ele 12 horas dentro de uma lagoa e depois de 12 horas você tira. E eu sou profissional de segurança pública, eu pelejei para entender o que um treinamento desse agrega no trabalho de proteger a sociedade. Quebrei a cabeça, revirei os manuais e não consegui entender. Resultado desse curso: um sargento internado na UTI com insuficiência renal. Um outro militar levado até o Hospital Veracruz com insuficiência renal. Mais 2 militares em que uma bomba estourou na mão deles. Eu me lembro quando eu entrei na polícia em 1988 e me ensinaram o seguinte. Bem, eu era da tropa de choque, e aí o meu colega do PT nos ensinaram o seguinte: esse povo de calça jeans, camisa vermelha e cabeludo é comunista. Então a tropa de choque tem que focar. Me ensinaram isso. Eu entrei na polícia aprendendo isso. Tropa de choque. Ainda bem que eu te encontrei, você vai apanhar. Exatamente. Só que em 1997 a polícia mudou de lado. A polícia foi lá para o outro lado fazer greve e entendeu o outro lado. Porque sabe o que a gente fazia? A gente ia para a greve conter o professor que lutava por melhores salários, mas a gente da polícia só tinha aumento se o professor conseguisse. O que eu quero dizer com isso? Que ao longo dos anos, o trato das forças de segurança para com a sociedade mudaram. Tem que mudar, tem que evoluir. Na minha época, um policial bom era um policial alto, forte, truculento e que chegava no boteco e falava: encosta todo mundo na parede e pronto, acabou. E ai de quem não encostasse. Essa é a polícia de 30 anos atrás. A polícia de hoje é diferente. É a polícia da intelectualidade. O último concurso para soldado, nós tivemos 136 mil inscritos para ser soldados. E uma grande maioria deles já com curso superior. O que isso quer dizer? A forma como nós somos treinados será certamente a forma como vamos lidar com a sociedade. Se eu tenho um tratamento que é semelhante à tortura, se eu tenho um tratamento degradante, desumano no interior do quartel, o que vai acontecer? Quando eu for para a rua, por uma ação reflexa, isso será o tratamento do militar para com a sociedade. Aí as pessoas não entendem. Por que tem tantas denúncias de agressão, de tortura? Porque muitas vezes o Estado repressor, porque a polícia durante muitos anos foi o braço opressor do Estado, foi treinada para ser assim. E aí conseguiu se inserir
no currículo dos militares em todos os níveis. A noção, a disciplina, direitos humanos. Hoje, quando o militar vai se formar, ele faz um juramento. E no meio do seu juramento está inserido a seguinte frase: respeitar os direitos humanos. E aí, na contramão de tudo aquilo que a polícia vem trabalhando para expurgar do seu meio, vem um batalhão e insere a tortura no seu treinamento. E aí eu começo a ver que aquele filme Tropa de Elite, né, onde tem aquele treinamento que as pessoas comem comida podre, bate na cara, pede para sair, aquilo não é ficção. Eu acho que alguém viu muitas vezes aquele filme e decidiu retornar com aquele tipo de coisa para dentro do quartel hoje. Então imagina um treinamento onde o instrutor dá tapa na cara do servidor público e fala, pede para sair. O que vai acontecer? Quando esse servidor for para a rua, parar alguém num jogo, num futebol ou numa ocorrência policial, fará a mesma coisa. Repito, ação reflexa. Então a nossa natureza, e aí eu vi uma frase do coronel comandante-geral muito bacana. Ele dizia o seguinte, na última reunião nossa: que hierarquia e disciplina não significa supressão de direitos e garantias individuais. A nossa natureza de militar é uma natureza diferente. Eu tenho treinamento, eu tenho uma postura diferenciada, eu tenho toda uma desenvoltura no trato com as pessoas e no trato interno diferenciado. Mas isso não significa que eu seja um cidadão com menos direitos. Isso não significa que o militar lá do BPE possa ter suprimido os seus direitos e garantias individuais que qualquer marginal tem que ter, qualquer traficante, qualquer pessoa que está na contramão da lei, contra mais o agente da lei. Então nós temos a denúncia, a Comissão de Direitos Humanos dessa casa, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e, de forma muito especial, a Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado, denunciando os comandantes de lá por tortura. O Estado não pode, sob a finalidade de treinar um servidor militar, violar os seus direitos, porque senão estará ensinando o servidor militar a violar o direito do cidadão. E isso, eu creio que todos nós, ao longo do tempo, estamos abominando. Muito obrigado, presidente.